Olá, queridos do Foro de Moscou, mais uma edição deste noticiário. Hoje, segunda-feira, temos um convidado muito especial, nosso querido Pedro Lúcio, secretário-geral dos Sindicatos Petroleiros. Ele vai falar sobre a situação da Petrobras na cidade, também no país, com relação ao pré-sal, e também avaliar com a gente a entrevista do Gutenberg Dias no Conversa de Alpendre, nesse final de semana. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite, William, todo mundo que está assistindo o programa. William, o final de semana foi tranquilo, né? Sim, foi tranquilo. Eu vi que você foi para a praia, né? Foi para a praia. Você está me devendo, viu? Sim, dessa vez, a próxima vez a gente não vai falhar. Da próxima vez não falhe, não. E o Pedro agora, dono de casa, né? Tava com o pregador na mão, antes da gravação, de iniciar a gravação, com o pregador na mão, tendo que cuidar agora dos afazeres do lar também, né? Estou aqui curtindo a licença paternidade. Então, gente, vamos começar fazendo uma avaliação da entrevista, tanto do Daniel Sampaio quanto do Gutenberg, mas vamos começar pelo Gutenberg. Na TCM. O Gutenberg ele falou ali de alguns pontos que também foram convergentes com o do Daniel, a falta de planejamento da prefeitura para um universo pós-petróleo, e também ele falou das relações que o PCdoB tem com o PT, mas que pode não se repetir em nível municipal. Isso ele deixou bastante claro. Também falou de algumas ideias de trabalhar, caso fosse eleito prefeito, um projeto de planejamento para a cidade, de forma a estruturar economicamente o município nessa fase caótica que se encontrou depois que o petróleo foi embora, vamos dizer assim. Bruno, depois você passa a palavra para o nosso querido Pedro. O que é que você achou da entrevista dessas declarações do Gutenberg? Olha, para mim, ele está fazendo o que eu faria no lugar dele. Mesmo que ele saiba, no fundo, que ele não é competitivo para esta eleição, porque ele queimou e ele reconhece que foi precipitada a candidatura dele a deputado estadual um ano retrasado, ele é consciente que não pode tratar a candidatura dele como algo definido. Aliás, nenhum dos 6 pré-candidatos da oposição podem trazer suas candidaturas como algo definido, porque agora é a fase da pré-campanha, é o momento de uma discussão que ainda não deve ser prego batido e ponta virada. Quem chega nessa condição fecha a porta para dialogar. Todo mundo é pré-candidato. Quem diz que não é, está mentindo. Todo mundo é pré-candidato, todo mundo está sendo colocado pelos seus partidos, inclusive Gutenberg. A postulação de Gutenberg é legítima, mas hoje ele não é o nome mais forte da esquerda, já foi. Então, ele sabe disso, então ele está tentando se posicionar no mercado do voto para disputar uma vaga na Câmara, que com certeza aí ele seria competitivo. Então, ele, na verdade, está fazendo uma marcação de espaço, colocando o nome dele como alternativa e conquistando aquele objetivo. Por exemplo, qual candidato a vereador está tendo a oportunidade de dar entrevista no Conversa de Alpendre? Ele, Gutenberg. Lá na frente ele pode ser candidato a vereador. Então, nesse momento, ele está marcando um espaço importante para ele, para o partido dele, e está deixando sempre a porta aberta para o entendimento. Ele acerta, ele está correto quando ele diz que o alinhamento com o PT não é automático. Ele pontua bem, ele está correto. O PCdoB não pode aceitar passivamente essa pecha de ser a linha auxiliar do PT, o partido que só entra para completar com o PT. O partido tem todo o direito, toda a legitimidade para buscar o seu espaço, e ele está fazendo isso. Se o nome dele crescer nas pesquisas até o meio do ano, ele se consolida como candidato, não é o caso agora. Inclusive, Bruno, ele falou na entrevista que o PCdoB, nesse caso, não quer ir a reboque
do PT, não quer ser colocado como um mero coadjuvante da população. Mas, assim, vamos considerar o capital eleitoral... Vamos considerar o capital eleitoral do Gutenberg em relação às últimas eleições. Ele consegue manter esse capital? Ou como é que está? De certa forma, está se dissipando? Ele tenta, de alguma maneira, preservar o que ainda resta? Olha, vamos trabalhar aqui. Em 2014, teve eleição suplementar. O PT indicou Luiz Carlos, vice de Francisco José Júnior. Gutenberg não concordou com a postura do PT. E o PCdoB lançou Gutenberg candidato. Gutenberg foi candidato a prefeito e ele teve, salvo engano, depois eu posso até dar uma corrigida, mas ele teve pouco mais de 3.000 votos. Quando, em 2016, 2 anos depois, Gutenberg foi candidato a prefeito novamente, ele saltou de 500 para 11.000 votos. Gutenberg, ele praticamente dobrou o recorde de votos da esquerda em Mossoró. A melhor votação de um candidato de esquerda tinha sido Luiz Carlos em 92, com 6.000. Então, Gutenberg praticamente dobrou o recorde. Então, Gutenberg criou um capital que, em parte, tem PT, mas foi num momento em que o PT estava muito em baixa e não tinha condições de lançar um candidato, e ele apoiou. Então, o PCdoB, estou falando de números, quando ele foi candidato a deputado, foi uma candidatura em hora, estrategicamente fácil. Quando ele foi candidato a deputado, a votação dele despencou em Mossoró. Então, ele voltou àquele capital eleitoral que ele teve na suplementar de 2014. De quanto? Então, tem que observar isso. Agora, o PCdoB não necessariamente está sempre com o PT. Em 2008, Gutenberg foi vice Renato Fernandes, enquanto o PT estava apoiando Larissa. Em 2004, o PCdoB não estava com o PT apoiando Crispiniano Neto. O PCdoB estava apoiando Francisco José. Em 2014, na suplementar, o PCdoB apoiou Gutenberg, lançou a candidatura de Gutenberg. Se você pegar neste século, o PCdoB só esteve numa mesma coligação com o PT. Em 2012, que apoiou Larissa, junto com Josivão Barbosa como vice, e em 2016, quando o PT apoiou a candidatura de Gutenberg. Ou seja, não necessariamente o PCdoB em Mossoró está sempre com o PT. Ele já tem um histórico de atuação à parte. Então, é preciso pontuar isso, e o PCdoB está certo, tem que buscar tentar atuar em faixa própria, até que ter bons quadros. Pedro, você assistiu a entrevista, né? Assisti sim, William, assisti sim. Me diz aí as suas impressões sobre o que Gutenberg falou com relação ao PCdoB e o que você pode acrescentar em relação ao que ele já falou. Olha, a entrevista foi muito precisa, viu, William? Inclusive sobre o ponto da marca do partido, né? Que houve um ponto lá na entrevista que Carol e eles suscitaram isso. E eles suscitaram lá sobre um debate que estava na sociedade, sobre a mudança da marca do PCdoB. E o Gutenberg foi muito preciso, ele carrega realmente, de fato, o programa estruturado do PCdoB, um quadro do nosso partido há anos, né? Há décadas, inclusive. Né? E então não tem muito o que corrigir. Eu poderia, de fato, complementar que não é objetivo do PCdoB compor com o PT. Nós não temos esse objetivo. O objetivo do PCdoB é compor uma frente ampla capaz de derrotar o rosalbismo e apresentar um novo programa para a cidade de Mossoró. Esse é o objetivo do PCdoB. Né? Então, diante disso, falando isso, só um instante aqui. Falando isso, é importante ressaltar esses pontos na entrevista do Gutenberg. Né? Ele foi muito preciso, colocou lá que não é uma forma de colocar como ofensa, nós não seremos linha auxiliar do PT. Muita gente acha que isso é uma ofensa ao PT, não tem nada a ver, é mais
declarando a nossa autonomia, a nossa independência enquanto partido estruturado, com quadros absolutamente preparados para apresentar para a cidade de Mossoró um programa de fato. Né? Então, eu acho E é que... só respeitando a autonomia política do PCdoB que o PT vai poder construir uma aliança viável com o partido. Exatamente, Bruno, exatamente. É preciso que os partidos tenham essa perspectiva de respeitar o que são os partidos políticos, a sua forma de organização, seus objetivos nacionais. O PCdoB, o seu comitê central, ele definiu objetivos nacionais, então esses objetivos desaguam na cidade de Mossoró também. Está definido nacionalmente que o PCdoB deve lançar candidaturas próprias em todas as cidades com mais de 200 mil eleitores. Essa é uma definição nacional do Comitê Central do PCdoB a nível nacional. Então, é preciso que a gente compreenda isso, compreenda essa dinâmica dos partidos, compreenda que o PCdoB, apesar de estar há mais de 30 anos na mesma linha política do PT, é um partido com sua autonomia e com a sua liberdade. Ô Pedro, me fale também com relação a esses movimentos do Flávio Dino. Ele até agora tem se colocado, né, como pré-candidato a presidente. Ainda não se sabe como vai ser esse acordo com o PT, mas ele também tem se deslocado para um universo, digamos, pouco convencional, como conversar com o Luciano Huck, se aproximar do Rodrigo Maia, sugerindo também uma mudança no nome do partido. Há quem fala até em Movimento 65. Como é que você já está vendo? Na verdade, assim, não foi sugerido mudança de nome do partido por Flávio, tá? O que o PCdoB compôs foi dois movimentos, aliás, o Movimento 65 e o Movimento Comuns. O Movimento 65, direcionado pelo Comitê Central, o Movimento Comuns, direcionado pela Manuela Dávila, com o objetivo de apresentar o PCdoB para a sociedade a partir de uma imagem mais branda, né? Mais com possibilidades maiores de diálogo, mas não tem objetivo de mudar o nome do partido. São movimentos direcionados pelo partido, mas que são mais amplos do que o próprio PCdoB. Olha, sobre essa questão dos movimentos, isso mostra um pouco se é de má vontade da imprensa nacional ou desconhecimento sobre o que está ocorrendo na política internacional. As grandes mudanças que estão ocorrendo na política na Europa, nos Estados Unidos, estão sendo movimentos. Um exemplo muito claro, Macron na França, ele comandou o movimento em marcha. Ele não comandou um partido, ele comandou um movimento. Então, essa questão dos movimentos, ela está ocorrendo em vários países da Europa. Isso é uma coisa que é da política do século XXI, desse início. Cria um movimento que vai do partido agregar outras pessoas que desconfiam dos partidos políticos. Então, o que o PCdoB está fazendo não é uma mudança de nome. E foi, eu acho até complicado para algumas pessoas, porque muita gente cobre política e não lê, não procura compreender o processo que acaba fazendo esse tipo de avaliação equivocada. Perfeitamente, Bruno. Até aqui na América do Sul, né, o Pepe Mujica, ele, quando ganhou as eleições no Uruguai, ele ganhou liderando uma frente ampla de partidos, um grande movimento de esquerda, e não o partido dele, né? Então, isso é uma tendência, isso é uma coisa que é preciso ver com naturalidade. Eu acho interessante que tem toda essa repercussão sobre o lançamento do Movimento Comuns pelo PCdoB, mas vários partidos aí fisiológicos que continuam com a mesma estrutura, com o mesmo pensamento retrógrado de antes, mudam de nome e as pessoas não estranham tanto, né? Vou dar um exemplo aí do Democratas, do DEM, que era o PFL, mudou de nome para Democratas, tirou até o nome partido do nome do partido, e não houve essa repercussão toda de que vai mudar o nome, vai mudar a sua marca e tudo mais. Eu acho que isso é um estigma aí que, na verdade, tem outros objetivos que não fazer o debate de fato sobre a construção do projeto político. Isso. Parece que a gente ainda está no tempo da Guerra Fria, né? Exatamente. Porque qualquer movimento que a esquerda fizer, nada. Então, a imprensa, quando é com a esquerda, tudo vai pegar mais pesado.
com o Bolsonaro quando o assunto é comportamento. Então, assim, a imprensa está sempre patrulhando. Mas com o Bolsonaro eu fico calado, porque, afinal de contas, em relação ao comportamento, ele diz coisas absurdas. Pois é, Bruno, para você ver, o PCdoB, um partido quase centenário, lança 2 movimentos, dá toda essa repercussão. Bolsonaro entra de sopetão num partido que ele não conhecia, o PSL, entra de sopetão, chega lá dentro, faz uma guerra, antes de 1 ano de mandato, muda de partido, quer criar um novo partido e não dá tanta repercussão negativa ou tanto debate sobre ideologia, sobre identidade, quanto a imprensa quer fazer com o PCdoB. Então, realmente, inclusive, tem outros objetivos. Bolsonaro é o primeiro presidente a mudar de partido na história recente. Todos começam no mesmo partido que foram eleitos, né? Ô Bruno, vamos aproveitar então a presença do nosso querido Pedro para a gente falar sobre a Petrobras em Mossoró. Não vamos esquecer de analisar a entrevista de Daniel, viu, William? Sim, assim. Então vamos passar logo para a análise do Daniel. Acho que poder passar para a Petrobras na entrevista de Daniel. Bem lembrado. Então, para a gente acompanhar o bonde, vamos fazer uma análise também da entrevista do Daniel Sampaio. Não sei se, nesse caso, se o Pedro assistiu, mas eu assisti e algumas coisas batem com a entrevista do Gutenberg, principalmente do ponto de vista da falta de planejamento da cidade. Da economia. Já citei. E a questão econômica, a falta de empregos. Mas também, e uma coisa que é confluente é a oposição unida para derrubar o rosalbismo. Isso que o Pedro falou. Em contrapartida, o Daniel ele é muito categórico de que não quer nada com a esquerda. Ele se coloca como de direita, ele diz que senta à mesa do café da manhã com o Bolsonaro na hora que quiser, tem trânsito livre com o Bolsonaro na hora que quiser, e que somente ele poderia apresentar projetos que, digamos, como num passe de mágica, se realizariam em Mossoró porque tem esse apoio do Bolsonaro. Como é que você viu essas declarações do Daniel, Bruno? A crítica econômica da Rosalba na pauta econômica, da extrema-direita, Daniel, a extrema-esquerda, que é Thelma, vai ser idêntica. Vai bater. Então, é escancarado que o governo de Rosalba não tem planejamento em nada. Não tem objetivo nenhum. Então, todo mundo, e aí eu, modesta parte, eu venho alertando há muito tempo essa questão, estou pegando esse discurso de que Rosalba é omissa na parte econômica, que ela não lidera a cidade, que ela não compra brigas por Mossoró. E veja, Daniel chamou para si a questão do melão. E foi num evento organizado por ele, a ministra. Ele foi um dos organizadores da ministra Mossoró, da ministra Tereza Cristina, que dali nasceu a ideia de viajar à China com o pessoal do COEX para tentar ver se... E outro ponto que me chamou a atenção é que ele elevou o tom à prefeita. Porque nos bastidores, Daniel estava ganhando a oposição só de mentirinha. Girão é muito próximo a Rosalba. Então, ele vinha sendo alvo de desconfiança. Então, para ganhar credibilidade com o pessoal mais à direita da oposição, ele elevou o tom das críticas a Rosalba. Ele falou a palavra mentira várias vezes, se referindo à prefeita. Então, ele elevou o tom. Eu acho que a candidatura de Daniel é politicamente inviável, não eleitoralmente. Porque eu sempre digo, tem que separar a política, o politicamente e o eleitoralmente. A candidatura dele é politicamente inviável, porque ele vai ter que arrumar um partido. E não vai ser fácil. Hoje ela é inviável, ele pode viabilizar depois. Mas nesse momento ela é inviável porque ele precisa arrumar um partido. O Aliança não vai estar pronto para disputar as eleições de 2020. Não dá tempo de montar o partido até abril. Então ele vai ter que arrumar um partido. Quem que vai abrigá-lo? Complicado. O que ele vai trazer? Bruno, e tem esse conflito com o PSL, porque ele fala dessa ligação com o Bolsonaro, mas o PSL e Bolsonaro parece que agora não se misturam mais, né?
E também tem Não. a questão do fundo partidário, tudo isso, né? Então, onde é que ficaria, então, situado o Daniel, já que ele fica entre a amizade e o PSL? Se ele ficar no PSL, ele não pode ficar Tem que invocando conseguir. esse Bolsonaro o tempo todo. Ele nas pesquisas gira ali em torno de 2 a 5% de intenção. A intenção de voto pequena, mas que coloca ele no jogo, coloca ele no debate político. Ele representa uma parcela da sociedade. Em 2018, o bolsonarismo fez movimentações muito importantes aqui em Mossoró. Mostrou capacidade de mobilização. Claro que isso não necessariamente reflete num cenário de eleição municipal. Mas o rosalbismo, no segundo turno em 2018, precisou recorrer a esse pessoal do bolsonarismo local para poder fazer algum tipo de movimentação. Então, ele confia muito nisso. E esse é o objetivo dele. Agora ele precisa arrumar um partido para poder ser candidato. E para poder ficar coerente com o Bolsonaro, né? Ele não pode ir para um partido que tenha qualquer menção a trabalho, já que eles levam os nomes dos partidos ao pé da letra, tipo Nacional Socialismo é de esquerda porque tem socialismo, aí não sabe nem o que significava socialismo nos anos 30, nos anos 20. Aí eles já estão para a realidade de hoje. Como eles confundem tudo, então eles não podem ir para partido que tenha menção a trabalho, a socialismo e qualquer coisa que seja inclusiva. Por exemplo, dá nem para ir para cidadania, que é de direita, porque cidadania faz referência à inclusão. Então, nem para cidadania dá certo. Ele precisa arrumar um partido aí que não faça nenhuma menção a qualquer coisa inclusiva. Ô, Bruno, vamos agora para o nosso próximo tema, aproveitando também a presença... William, e não pode ir a qualquer partido que tenha envolvimento em escândalo de corrupção. Por exemplo, o PP, não dá para eles ir, né? Porque o PP é o partido que tem mais gente envolvida em escândalos de corrupção no Brasil. Só para dar um exemplo, eles têm que ir para um partido totalmente limpo. E lembre que durante a entrevista o Daniel falou que o Bolsonaro, o clã Bolsonaro, a equipe do Bolsonaro vai envolvido com corrupção. Eu achei um pouco delirante essa declaração dele. Parece que ele não está acompanhando o noticiário. Agora a gente ficou sabendo do Vanguard, saiu hoje na Folha de São Paulo, dizendo que aumentou em 37% a verba para a Arteplan, uma empresa do qual ele também é prestigiado, já que ele tem uma cota numa empresa da FW, a Arteplan também. Na verdade, ele estava pagando para a Arteplan pagar ele. É mais ou menos assim. Mas, segundo o Daniel, não há conflito de interesse nem corrupção no governo Bolsonaro. Então, vamos em frente, né? Também está no papel dele. Está no papel dele de defender. Verdade. Vamos agora para o próximo tema. Tudo. Vamos compartilhar aqui uma tela. Que aí eu acho que o Pedro pode fazer um combo só. Petrobras vai perder direitos no próximo leilão do pré-sal. Campos de Sépia e Atapu não receberam oferta no leilão da seção onerosa em 2019. O objetivo do governo é torná-los mais atraentes para os investidores estrangeiros. Quando a Petrobras perde direitos de prioridade na exploração de campos assim, Pedro, me parece um problema, já que foi a Petrobras que descobriu o pré-sal, né? Então a gente teria que partir desse fator, não é verdade? Exatamente, William. Eu fico muito surpreso com essa perspectiva de que estão tomando da Petrobras nesse governo e no governo Temer também. Eu lembro demais, quando nós descobrimos o pré-sal, eu tinha 16 anos de idade, a Petrobras descobriu o pré-sal, 15, 16 anos. E aí nós passamos 5 anos, Bruno, debatendo sobre o que fazer com o pré-sal e o que fazer com a Petrobras. Eu tenho certeza que vocês lembram aí da campanha para que o Fundo Social do Pré-Sal fosse 100% para a educação, para que a gente pudesse cumprir o Plano Nacional de Educação. Teve um debate lá sobre o projeto de partilha, se seria partilha ou seria concessão. Teve o debate lá sobre o que fazer dos campos da seção onerosa, que eram os primeiros campos, que não dava para fazer ainda por partilha.
Então, nós enfrentamos 5 anos de debates intensos até chegar em 2010, com 3 leis: a lei de partilha de produção, a lei da cessão onerosa e a lei que cria a Pré-Sal Petróleo, a empresa estatal também que gere os contratos de cessão do pré-sal. Então, nós passamos 5 anos fazendo esse debate extenso na sociedade. O rótulo do pré-sal vai para onde? Foi 75% para a educação, 25% para a saúde. Todo esse debate. A operação única vai ser da Petrobras ou não? A exemplo da Noruega, nós deixamos que a operação única fosse da Petrobras. Qual seria a participação mínima da Petrobras? Ficou em 30%. A Noruega coloca 50%, só para a gente ter ideia, né? A Noruega descobriu o Mar do Norte, que teve potencial parecido com o pré-sal. Então, houve uma série de comparações de debate extenso na sociedade. E aí veio o governo Temer, em 1 ano e meio, acabou com o projeto de partilha, a operação única da Petrobras, o ouro da gente. Porque, veja, a riqueza do pré-sal é muito importante, é muito gigantesca. Mas maior do que essa riqueza material do petróleo que está lá debaixo da terra é a tecnologia para chegar nesse petróleo. É o mais importante. Essa tecnologia para chegar lá. Quando você entrega a operação, você entrega a potencialidade de desenvolver essa tecnologia. Você entrega acesso à tecnologia que só a Petrobras tinha. E aí você entrega a operação para a Shell, para a Chevron, para a Exxon. Já foi o primeiro golpe gigantesco, né, nesse processo. E aí manteve-se lá a possibilidade de a Petrobras não ser mais operadora, mas a Petrobras ainda teria o direito de preferência. Foi um acordo que Dilma fez para não perder, entrega os anéis, mas deixa os dedos. Foi um acordo que Dilma fez, aprovado por Temer posteriormente. Um acordo com Serra, inclusive. Que inclusive foi Romero Jucá que levou essa proposta do governo federal, ainda de Dilma, né, naquela proposta. Já foi entregando os anéis, deixando os dedos. Depois daquilo ali, foi aprovado a terceirização geral e restrita, e aí veio esse último golpe aí, o da cessão onerosa. O da cessão onerosa eu lembro demais, eu estava lá em agosto de 2017, conversei com o Felipe Maia, então deputado federal aqui do Rio Grande do Norte. Ele estava ao lado do Zé Carlos Aleluia, que foi quem propôs o projeto de cessão onerosa, da entrega daqueles campos de cessão onerosa. E na conversa lá, o que foi debatido no plenário da Câmara dos Deputados é que a Petrobras tinha que vender a cessão onerosa, tinha que vender o excedente, porque a Petrobras estava endividada e não teria condições de assumir. Esse foi o discurso para aprovar a cessão onerosa naquele momento. Aí chega 3 anos depois, quem é que compra a única compradora da cessão onerosa? A Petrobras. Então, tudo isso vai desmascarando uma série de fatores que estão por trás desse processo todo. E aí a gente chega agora nesse cúmulo de tirar até da Petrobras o direito de preferência. E aí, William, eu vou além do processo de a Petrobras é a descobridora do pré-sal. Eu vou no processo seguinte. O pré-sal é uma riqueza nacional? É uma riqueza do Estado brasileiro ou não? Eu acho que isso que precisa ser pontuado. Estão se tratando do pré-sal como se fosse uma jazina de ferro descoberta pela Vale, em um campo da Vale. Ou uma jazida de petróleo descoberta no campo do México, operado pela Shell. Estão tratando o pré-sal dessa forma, como se fosse uma riqueza privada e que não é do Estado brasileiro, mas dos seus governantes pontuais, e agora estão querendo entregar essa riqueza. Eu acho que isso que precisa ficar claro. O pré-sal é uma riqueza que está no solo brasileiro. Ela é dos brasileiros ou não? É isso que o povo brasileiro precisa se perguntar, é isso que nós, cidadãos, precisamos nos perguntar. Rapaz, esse pessoal aqui quer pegar, explorar o pré-sal, vender e lucrar em cima dele. O que é que vai ficar para a gente? Ou essa riqueza não é nossa? Se for nossa, está absolutamente equivocado, está absolutamente errado, está absolutamente roubado do povo brasileiro uma riqueza excepcional do tamanho do pré-sal. É isso que está acontecendo agora. Até o direito de preferência eles estão querendo tirar da Petrobras. Isso é o cúmulo do cúmulo. Já depois que entregou a mão, quer pegar o braço. Sabe? É uma coisa que realmente me choca muito, porque eu sempre disse isso. Entregar a Petrobras, desmontar a Petrobras, como o Bolsonaro quer fazer, quer vender 8 refinarias, né? É você, de fato, entregar a sua soberania nacional, a sua soberania energética, a sua soberania enquanto nação, entregar na mão de entes exteriores. É você, inclusive, entregar poder, William. Muitas dessas empresas que vão
adquirir a Petrobras, os pedaços da Petrobras, né? Porque a privatização, a meu ver, se dá dessa forma, não apenas vendendo a empresa Petrobras, mas vendendo seus pedaços, a refinaria, a distribuidora, estaleiros, coisas desse tipo. E as estatais de fora, que são preservadas, é que estão dominando esse setor aqui no nosso país. E Veja só como é perigoso. Só o parênteses. Veja só como é perigoso. O Irã tem empresas de petróleo estatais absolutamente pujantes, que podem participar da compra das nossas refinarias. O que é que aconteceria se hoje as 8 refinarias que a Petrobras quer vender fossem do Irã, no momento que os Estados Unidos declaram guerra com o Irã e o Brasil apoia os Estados Unidos? O que é que aconteceria com o Parque de Refino Nacional? Olha como é perigoso o que nós estamos entregando. Nós estamos entregando, de fato, soberania nacional. Estratégia, né? Estratégica. São soberania estratégicos para a soberania de uma nação. Realmente. Isso, eu tenho dito isso. Já privatizamos a nossa energia, já privatizamos aeroportos, já privatizamos agora o petróleo, ou seja, todos aqueles itens, aqueles componentes estratégicos para a soberania de um país, estamos entregando para os estrangeiros. Isso é muito perigoso. Olha, eu tenho dito, o melhor tanque de guerra do mundo, o melhor avião caça, avião de guerra do mundo, ou o melhor transportador do mundo não transporta sem querosene de aviação ou diesel. Não anda, não funciona. Então é estratégico. Soberania energética é estratégico. É absurdo o que o governo está fazendo com a Petrobras e com a nossa soberania. Ô Pedro, eu gostaria que você fizesse um link desse assunto, Petrobras, com relação a Mossoró. A Petrobras está praticamente desativada aqui. O que é que ainda resta de Petrobras em Mossoró? Como está o funcionamento da Petrobras aqui? E parece que já há um movimento da Petrobras sair do Estado. Esclareça um pouco sobre isso. Bom, esse governo atual, através do Roberto Castelo Branco, o atual presidente da Petrobras, ele definiu que sairia não só do Rio Grande do Norte, mas de todos os estados do país, a não ser Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. Então, onde tem Petrobras, de acordo com o plano desse governo, onde tem Petrobras, fora de São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro, pode esquecer, de acordo com esse governo, de acordo com o governo Bolsonaro e a perspectiva dele. Lógico, claramente, né? Pode esquecer também a Petrobras no Rio Grande do Norte. E aí, o que é que isso traz de prejuízo para a gente? De 2016 para cá, nós já perdemos 7 mil postos de trabalho diretos com a redução dos investimentos da Petrobras. Ainda tem muito de Petrobras aqui, porque a Petrobras é uma empresa muito grande. A Petrobras já representou 51% do PIB industrial do nosso estado. Somando todas as outras empresas da indústria, não dava o que a Petrobras produzia aqui no estado do Rio Grande do Norte. Então, a Petrobras reduzindo pela metade é um desfalque muito grande, mas ela ainda continua grande. Ela ainda continua com 10 mil trabalhadores diretos, 10 mil postos de trabalho diretos. Ainda continua relevante. Não dá para a gente dizer que a Petrobras já saiu, né, William? Não dá para dizer que ela já saiu. Quando ela sair de fato, nós vamos sentir ainda mais os prejuízos da saída dessa empresa daqui. Agora, esse processo está muito acelerado. O Riacho da Forquilha foi entregue definitivamente agora. O Campo de Macau deve ser entregue até maio desse ano 2020. É um processo que está muito acelerado e que, a cada passo que se dá, mais difícil é retomar o passado. Mais difícil é a gente voltar a ter a Petrobras pujante como era há 10 anos atrás aqui. A maior campanha de investimento da Petrobras no nosso estado foi em 2009, há 10 anos atrás. Isso na história dos 40 anos dela aqui. Pedro, a Petrobras está sendo substituída por empresas como a EIP, PetroRecôncavo. Como é que vocês veem a diferença dos contratos de trabalho com a PetroRecôncavo e a Petrobras? É muito diferente? É muito diferente, Bruno. Os postos de trabalho primeirizados, primeiro que a queda no salário do trabalhador próprio da Petrobras, concursado da Petrobras, e um trabalhador próprio da PetroRecôncavo é gigantesca. Né? Não tem nem como você aferir. Um operador de estação da Petrobras, que ganhava 15, 16 mil reais, agora na PetroRecôncavo vai ganhar 2 mil reais, 3 mil reais. Então, é uma diferença gigantesca, uma diferença gritante. Agora, assim,
são empresas privadas que estão cumprindo o papel delas. O papel dessas empresas não é, eu tenho dito isso, quem está apostando, quem está vendendo, que essas empresas vêm gerar emprego, vêm gerar desenvolvimento social, vêm gerar isso e aquilo, está vendendo uma mentira. Empresa privada não é para isso. Empresa privada serve para gerar lucro para o dono. O da PetroRecôncavo me deu uma entrevista, ele disse que ninguém se iluda não, que não vai ser a mesma coisa que era a Petrobras. Ou seja, é um paliativo, uma solução. Exatamente. O Pereira falou a mesma coisa numa entrevista que vi na TV, dizendo que não apenas a massa salarial ia ser menor, como também a quantidade de operários. Digamos, se uma determinada função era ocupada por 5 pessoas, uma empresa como essa pode deixar 2 ou 3 fazer o mesmo trabalho. Mas isso é óbvio, né? A gente não tem nada contra as empresas privadas virem operar esses campos, os campos de petróleo do Rio Grande do Norte. Nós não temos nada contra. Nós temos, tem vários casos aqui de campos que a Petrobras já tinha devolvido e foram comprados agora na oferta permanente da ANP. Foi comprado pela empresa Petromais, um campo que vai aqui para Natal. Muito bem-vindo. É um campo que estava desativado que a empresa comprou. Nós não temos nada contra isso. O problema são esses campos que a Potiguar EP e a 3R compraram, que não significa mais investimentos. Significa tirar a Petrobras e botar outra. Aí é um problema. É preciso separar uma coisa da outra. Uma coisa é um campo de petróleo que está parado, como a Wintershall Holding comprou um campo perto de Pitu, o campo está parado, não tem nada lá, a Wintershall Holding comprou, esperamos que venha investir, estamos prontos para fazer um acordo coletivo com eles e representar os trabalhadores também e ajudar no que for preciso para a empresa se estabelecer aqui. É diferente esse ponto de um ponto de substituição, que retira a Petrobras e coloca outra empresa privada. Isso não gera desenvolvimento, isso troca um ator do tamanho da Petrobras por um ator pequeno que está começando a querer andar com as próprias pernas. Então, isso traz um prejuízo muito grande para o nosso Estado, traz um prejuízo muito grande para a geração de emprego. Eu estava vendo, a Rede Petro publicou a quantidade de empregos gerados. Só esse ano da Rede Petro foram 104 empregos no ano de 2019, 104 empregos gerados. E só de funcionário próprio da Petrobras foi 146 a menos. Então, gerei 104, tirei 146 só próprios, fora os terceirizados. Se eu contar mais os terceirizados, dá 5 para 1, tirei 1.200 trabalhadores para botar 104. Como que essa conta está sendo boa? Como que isso está sendo interessante para o nosso povo, para o nosso Estado? Ô Pedro, eu queria agora agradecer a sua participação aqui, porque nosso horário vai chegando e a gente tem outros temas também para abordar. E dizer que você está sempre convidado, viu? Sempre convidado a participar aqui do Foro de Moscou. Suas contribuições, não apenas políticas, mas suas contribuições do ponto de vista social e econômico são sempre importantes aqui. Não é mesmo, Bruno? Exatamente. E eu diria mais, do ponto de vista também intelectual, já que Pedro é uma pessoa que tem leitura, não é uma pessoa que enxerga a política de forma vazia, muito pelo contrário. Verdade, tem muito conteúdo, muita ciência política aí na cabeça desse... Meus amigos, eu que agradeço, é uma honra, viu, estar participando aqui como o Bruno fala, quando é que eu vou ter de novo a chance de estar conversando com um doutor em jornalismo e com uma personalidade como Bruno Barreto aqui, como William Cordeiro, meu amigo, eu estou lisonjeado de ter recebido esse convite, estou aqui à disposição para estar conversando com a gente aqui no Foro de Moscou. Inclusive, estou vendo todo dia, viu? Acompanho todo dia as transmissões aqui e no YouTube, sempre estou assistindo. Muito obrigado, viu, meus amigos? Maravilha, Pedro. Se você quiser continuar, Pedro. pode continuar aí. Se você quiser sair, fica à vontade. Mas se quiser acompanhar aí de camarote, pode ficar aí. Meus amigos, vou pedir licença, como falei no começo aqui, estou com uma criança pequena, meu filho acabou de nascer, Dante, né? Espero que um novo comunista aí nascendo em Mossoró. E aí, vou pedir a licença de vocês, acompanhe aqui o restante da transmissão assim que for publicado, viu? Grande abraço. Valeu, Pedro. Deixar a camisa do Vasco, deixar o macacãozinho do Vasco para ele. Vai ser bem recebido, meu amigo. Um abraço. Até mais. Até mais, Pedro. Bruno, então agora vamos falar do Roda Viva de mais tarde. O Moro vai participar, mas o Intercept não foi convidado. Parece uma coisa estranha, porque o Intercept revelou toda a Vaza Jato. Seria um momento importante de convidar pelo menos algum de seus jornalistas, mas a Vera Magalhães, que agora está conduzindo o programa,
apresentou a lista prévia dos entrevistadores para o Moro, para ele aprovar ou não. Isso foi muito estranho, né? Olha, isso não me surpreende vindo de Sérgio Moro. Sérgio Moro é uma figura muito idealizada, mas ele é um sujeito autoritário. Ele não aceita lidar com os diferentes, ele não tem a coragem de encarar Glenn. Agora, o Roda Viva, ele é um programa da TV Cultura, não é um programa de grande audiência. Imagina se, eu estou falando jornalisticamente, imagina se o Roda Viva hoje estivesse entre os entrevistadores Glenn Greenwald. Imagina aí, Moro versus Glenn. Mas não tem, porque, primeiro, o programa é a estreia de Vera Magalhães, que é uma jornalista extremamente alinhada com o lavajatismo. Ora, Vera Magalhães, eu não gosto do estilo dela, mas outro dia ela escreveu um outro artigo dizendo que Bolsonaro estava desgastado, mas era favorito para 2022. Que faz todo sentido. Aí lá no meio do artigo, ela diz, morto politicamente. Aí eu me pergunto, ele pode até estar impedido de disputar eleições, mas politicamente ele não pode estar morto. Gente, Lula botou Haddad no segundo turno, ninguém sabia quem era Haddad. Como é que o homem desse está morto politicamente? Seria a mesma coisa se eu pegasse aqui em Mossoró e dissesse que a Osama está morta politicamente porque ela faz uma gestão pífia e o desempenho, a avaliação da administração dela é negativa. Ela faz uma gestão pífia, a avaliação da gestão dela é negativa, mas ela não está morta politicamente. Eu não posso chegar aqui e dizer isso, que isso é enganar o meu público. Então ela vai lá e escreve um negócio desse, no meio do texto, para passar uma falsa imagem de imparcialidade. Já que ela criticou Bolsonaro, ela deu um jeito de botar Lula no meio para poder criticar Lula. E a gente tem que parar de fazer isso, porque isso são falsas proporções. Lula está lá, ele tem um terço do eleitorado, como Bolsonaro tem um terço do eleitorado, mas não está morto politicamente. O Bruno, esse é um tema interessante que a gente pode voltar a falar, essas declarações aí, aproveitar também o capital eleitoral do Bolsonaro. É porque eu acabei me empolgando aqui, porque eu fiquei chocado quando eu li isso. Eu até publiquei esse artigo. Se a gente empolgar um pouco mais, a gente vai estender o horário e eu estou ficando aqui bastante vigilante, meio cartesiano. Que o povo está reclamando que a gente está falando demais. Olha, sobre essa questão do Sérgio Moro, para a gente poder fechar, não me surpreende, ele é uma figura autoritária, mais uma vez que ele teme. E quem deve teme, né? Então ele teme encarar uma entrevista mais dura. E como a imprensa está de joelhos para Sérgio Moro ainda, ele se deu ao luxo de aprovar os convidados. Seria interessante que ao menos Reinaldo Azevedo estivesse lá entre os entrevistadores. Mas nem isso. Como isso passar pelo crivo dele... Crítico à direita, um crítico, porque Reinaldo Azevedo é o maior crítico à direita, né? Da direita sobre Sérgio Moro. Mas nem isso, né? E, por sinal, Reinaldo Azevedo volta hoje das férias, deve vir, vai voar nos peitos de Sérgio Moro, com certeza, diante dessa notícia. Ô, Bruno, é verdade. E certamente também o Reinaldo Azevedo não passaria no crivo da lista. No crivo dele, não. Passava, não. Não passaria, não. Ô, Bruno, vamos aqui rapidinho também. Fala um pouco dessa agenda do presidente da Assembleia aqui na região. Olha, Ezequiel, ele é muito distante aqui da região. Ele vem muito pouco a Mossoró. São poucas as agendas dele por aqui. Mas ele tem Mossoró como um lugar... Então, ele aposta aí grande com a ex-deputada Larissa Rosado, que é a chefe de gabinete dele na Assembleia. Eles têm uma afinidade muito grande, são amigos de longa data. Então, ele veio para o almoço lá de Sandro, o tradicional almoço que ela dá. E
enfim, ele está cumprindo a agenda, tentando se aproximar de uma região importante, ele tem sonhos majoritários. Se Fátima em 2022, com certeza ele vai tentar ser candidato ao Senado com o apoio. Se Fátima estiver mal, ele talvez seja um dos grupos tradicionais ao governo, visto que os grupos tradicionais estão muito enfraquecidos. Ninguém ouve mais falar em Zé Agripino, ninguém ouve mais falar em Garibaldi. Garibaldi está até escrevendo uns artigos para a Tribuna do Norte, mas ninguém ouve mais falar nesses que foram os dois principais líderes políticos do Estado dos anos 80 para cá. Ninguém ouve falar mais neles, sucedendo, né, a Luiz Alves como as principais lideranças políticas do Rio Grande do Norte. Não falar mais nesses dois. Não há ainda uma alternativa política a Fátima Bezerra, mas deve surgir. E eu tenho uma tese de que a alternativa política a Fátima Bezerra será um outro nome da direita. Não necessariamente um nome, não obrigatoriamente um nome dos grupos tradicionais, mas os grupos tradicionais ainda não estão mortos. Como eu disse na sexta. E o que você acha desse nome aqui, Bruno? Que saiu de grande articulador para isolamento político. Destaque no Estadão, que é um tema que vamos aproveitar aí. Já que a gente já está falando desse universo político, né, do Estado, vamos aproveitar então e entrar nesse último assunto do nosso programa. Há 2 meses, William, eu conversava com uma pessoa que circula por Brasília e ela relatava para mim que estava maravilhada com o desempenho, a desenvoltura de Rogério Marinho, que ele era uma pessoa que estava sendo muito admirada pelos meios empresariais e políticos lá em Brasília, no eixo Rio-São Paulo-Brasília. E aí, em 2 meses, o homem vai para o inferno, baixou umas filas INSS que pegam mal para ele ir para o desgaste. É verdade. Aqui o Estadão usa essa expressão inferno astral, um momento que alguém estava no auge e, de repente, está aí sendo fritado. Fritado. Né? Verdade. Mas Bolsonaro não costuma demitir só por estar tendo mau desempenho ou se envolver em escândalos, não. Os critérios dele são muito específicos. O Roberto Alvim só foi demitido porque com a comunidade judaica e pegou o mal, que é pequenininha, mas pega o mal mesmo, por conta dos evangélicos, que é uma base eleitoral que Bolsonaro se aproxima bastante, tem muita afinidade, principalmente na pauta de costumes. Então, como o nazismo perseguiu os judeus, e os evangélicos têm muita admiração pela história dos judeus, né, as histórias bíblicas que envolvem judeus, então ele viu que aquilo ali podia pegar mal. Então, é por isso que ele correu para demitir Roberto Alvim, sem contar a ironia, que já que Bolsonaro acha que o nazismo é de esquerda, né? Na verdade, o Alvim saiu do armário. Ele explicitou algo que é o governo. Aí, de repente, falou, rapaz, não era para parecer assim, não. A gente é assim, mas não precisa dar na cara. Não precisa ser escancarado. Não precisa plagiar Goebbels. Está bom, Bruno. Então, hoje a gente encerra o programa. Amanhã a gente volta. Inclusive, alguns temas também a gente pode deixar para amanhã, que a gente estava pensando em incluir. Mas amanhã a gente coloca na pauta. São temas que podem ser discutidos. Vamos disciplinar o tempo. Sim, é verdade. Vamos ter que controlar isso aí. O pessoal está gostando, mas a gente não pode se estender muito também. Se bem que é um tamanho razoável para assistir na televisão, no horário que as pessoas se dedicam para ouvir programas políticos, que no rádio, que geralmente são programas de 1 hora. Então, um programa nessa média de 45 minutos, como se propõe o Foro de Moscou, é um tamanho razoável. É verdade. Então, Bruno, bom dia para você aí. Boa tarde, boa noite. Vai depender também do público que estiver assistindo. E até amanhã. Até amanhã. Valeu, William.